Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do empregado. Hoje nossa aula vai ser repleta de novidades. Nós vamos falar de duas figuras que foram incluídas pela reforma trabalhista, pela Lei 13.467 de 2017. Bom, vamos dar início então ao estudo do empregado hipersuficiente. Bom, o empregado hipersuficiente, ele é, de certa forma, uma contradição ao artigo 3º da CLT, que traz a definição de empregado. Por quê? Esse artigo 444, parágrafo único da CLT, que traz a figura do empregado hipersuficiente, vai falar que ele vai poder negociar diretamente com o empregador sobre os casos estabelecidos no artigo 611-A da CLT. Esse artigo 611-A foi inserido pela reforma trabalhista, ele sofreu modificação pela medida provisória editada pelo presidente Michel Temer, e ele contradiz o artigo 3º por quê? Ora, nós conversamos que a subordinação ela é jurídica e não técnica ou econômica. Então, pelo simples fato de o empregado ter alguns requisitos especiais, ele vai poder negociar diretamente com o empregado. Então, ele faz, às vezes, nesse caso, do sindicato, porque no 611-A nós temos que o sindicato vai poder negociar sobre aquelas várias hipóteses trazidas pela lei com o empregador. Nesse caso, não, é o próprio empregado hipersuficiente que vai poder negociar, então, diretamente com o empregador. Bom, então, de acordo com esse artigo 444, parágrafo único, essa livre estipulação terá a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos no caso do empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, que é o teto da previdência social. No ano de 2017, esse valor é de aproximadamente R$11 mil, R$11.062, e se não me engano, 62 centavos. Então, pelo simples fato de o empregado cumprir esses dois requisitos, quais sejam o nível de escolaridade, que é o nível superior, e perceber um salário superior a 2 vezes esse teto previdenciário, ele vai ter direito a negociar diretamente com o empregador. E note que é superior, igual ou superior a 2 vezes, tá? Só para a gente diferenciar de um próximo artigo que nós vamos ver agora logo em sequência. Então, isso é muito importante que vocês saibam dessa nova figura criada pelo nosso legislador. Bom, então, como eu já havia dito, esse empregado, essa figura do hipersuficiente, esse termo foi usado à época da edição dessa lei da reforma, e ele vai poder negociar, então, diretamente nos casos desse 611-A da CLT, que é aquele artigo que fala que vai prevalecer o negociado sobre o legislado. Bom, essa figura, ela traz alguma discussão na doutrina, porque não é pelo fato de a pessoa perceber um salário maior que ela tem poder de negociar diretamente com o empregador. O empregador vai mandá-lo reduzir, por exemplo, no caso do 611-A, pode reduzir o intervalo entre a jornada para 30 minutos. O empregador vai mandá-lo reduzir, o empregado não vai ter como negociar de forma em igualdade de condições com o empregador, correto? Bom, além disso, o artigo 507-A também foi inserido pela CLT para permitir que aquele que perceba um salário superior, nesse caso é apenas superior, a lei não fala em igual ou superior, a 2 vezes o teto da Previdência, que é aquele valor anteriormente falado para vocês, de R$11.062, R$11.062, ele vai poder pactuar, então, essa cláusula compromissória de arbitragem. Isso vai poder se dar
tanto por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa. Bom, com isso nós encerramos a figura do empregado hipersuficiente e vamos entrar numa outra figura que foi criada também, na verdade ela já existia, mas que ela foi regulamentada, por assim dizer, com a Lei 13.467, que é a reforma trabalhista. Bom, então, mesmo antes dessa lei, né, já havia tido uma alteração no artigo 6º da CLT para dizer que não há distinção entre aquele trabalho realizado na residência do empregado ou no estabelecimento do empregador. Então, presentes os requisitos da relação de emprego, pessoa física, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação, estará caracterizada a relação de emprego. Apesar desse artigo já permitir, então, a caracterização desse empregado à distância, a reforma trabalhista dedicou um capítulo exclusivo ao teletrabalho. Bom, teletrabalho é aquele trabalho exercido à distância. Tele é a distância. Nesse caso, a conceituação do artigo 75B, então ele vai falar que o teletrabalho é quando a prestação de serviço ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. Então, nesse caso, vão se utilizar aí esses recursos tecnológicos, né? Bom, o mero comparecimento do empregado ao estabelecimento do empregador não vai descaracterizar esse teletrabalho. Então, vamos supor que um empregado é contratado para efetuar os serviços em sua casa, mas o empregador exige que ele compareça ao estabelecimento do empregador para passar o que ele vai fazer durante a semana ou durante 15 dias, enfim. Então, esse empregador ele vai exigir a presença desse empregado em seu estabelecimento uma vez por semana, por exemplo. Isso não vai descaracterizar o teletrabalho e isso vem exposto no artigo 75B, agora da CLT. Bom, no teletrabalho, o teletrabalhador não se sujeita ao controle de jornada. Isso foi uma importante modificação trazida. O artigo 62 da CLT ele sofreu modificação para incluir esse teletrabalhador. Agora, se o empregador doméstico exige que ele cumpra uma jornada de 6 horas diárias, por exemplo, controla o horário que ele inicia o trabalho e o horário que ele conclui o trabalho. Aí haverá esse controle de jornada e ele vai estar submetido a esse controle. Então, aí, nesse caso, ele vai ter direito a horas extras, jornada noturna, enfim. Se não comprovada esse controle de horários, não vai haver, então, o empregado teletrabalhador vai estar sujeito ao 62, inciso 3 da CLT, não está sujeito ao controle de jornada. Então, aí nós aplicamos o princípio da primazia da realidade no caso de controle pelo empregador. E aí ele vai estar submetido ao controle da jornada. Caso contrário, não está sujeito a controle de jornada, não tem direito a horas extras, não tem direito à jornada extraordinária, que são as horas extras, não tem direito ao adicional noturno, enfim. Bom, ao longo desse capítulo 2A, que vem dispor aí sobre o teletrabalho, nós temos que a condição de teletrabalho ela deve estar expressa em contrato. Ou seja, caso não haja essa disposição contratual, não vai se configurar o teletrabalho, e aí ele vai estar sujeito, como via de consequência, ao controle de jornada, por exemplo. Bom, um dispositivo muito importante sobre o teletrabalho é o 75C, que trata da alteração
do regime do presencial para o teletrabalho, do teletrabalho para o presencial. Então, no 75C, parágrafo 1º, nós vamos ter que a alteração entre o regime presencial e teletrabalho depende de mútuo acordo e aditivo contratual. Então, no caso, se o empregador exigir que esse teletrabalhador ele comece a trabalhar de casa, por exemplo, deve haver esse acordo desse empregado. Não basta só o empregador querer que ele comece a trabalhar por teletrabalho. No caso do regime de teletrabalho para o presencial, que nós podemos entender que seria uma alteração maléfica ao empregado, não se exige esse mútuo acordo, basta que o empregador determine essa alteração. Então, caso a pessoa trabalhe de casa e o empregador exija que ele comece a trabalhar presencialmente, basta que ele determine e que dê um prazo aí de 15 dias, que seria um prazo de transição. Além disso, se exige um aditivo contratual nos mesmos termos aí do presencial para o teletrabalho. Mas o entendimento é de que essa alteração do teletrabalho para o presencial é prejudicial ao empregado, porque ele teria que sair de casa, se deslocar até o trabalho. Aí tem as grandes cidades, nós temos problema de trânsito, enfim. Outro dispositivo que também vem trazendo algumas controvérsias é o 75D, que vai falar que a responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento de equipamentos tecnológicos, infraestrutura adequada à prestação do trabalho e reembolso de despesas arcadas pelo empregado, essa previsão vai ser por contrato escrito. Então, nesse caso o empregador fale, olha, empregado, essas responsabilidades são suas, você que arque com a sua conta de energia, com o seu computador, com as suas ferramentas de trabalho, isso hoje, com a reforma, é plenamente possível, né? E aí vem uma inversão no princípio da alteridade, que a responsabilidade pelo empreendimento é do empregador e não do empregado, né? Bom, por fim, caso o empregador decida conferir ao empregado o computador, enfim, para ele exercer seu trabalho, isso não vai ser considerado salário e utilidade, porque é para o exercício do trabalho, né? Por fim, o empregador ele deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. E o empregado tem que assinar um termo de responsabilidade que ele se compromete a seguir essas instruções dadas pelo empregador. Apesar disso, está no artigo 75E da CLT, apesar dessa expressa previsão, caso ocorra acidente de trabalho, o empregador ele continua aí responsável pelos prejuízos, seja de ordem moral, seja de ordem material sofridos pelo empregado. Bom, com isso nós encerramos esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula.